Amigos queridos, convidamos a todos a mergulharem neste ambiente espiritual preparado para nos receber, imantado das vibrações do bem e da verdade, para que possamos despertar os nossos sentimentos mais purificados e endereçarmos a todos aqueles que cruzarem o nosso caminho, necessitados das infinitas bênçãos do amor de Deus. Que possamos aprender, Senhor, em Seu nome, a servir, nos debruçando sobre a dor do outro, com esquecimento de nós mesmos. E nesta ação feliz, nos sentirmos profundamente bem-aventurados e felizes. Dá que possamos estar na condição de médiuns da esperança de alguém, médiuns da consolação, médiuns do bom ânimo e da alegria de viver, onde quer que estejamos, Senhor. Que os espíritos sublimes, responsáveis por este Evangelho e que solenemente aqui se apresentam, possam nos fazer instrumentos dignos e úteis para o trabalho que não nos pertence, mas que somos meros intérpretes da vontade de Jesus sobre nós nesta hora. Obrigada, amigos queridos, obrigada, Senhor Jesus, e que assim seja, Mestre. Do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 12, Amai os vossos inimigos. Nós estamos no item: se alguém vos bate na face direita, apresentai-lhe também a outra. Tendes aprendido o que foi dito, olho por olho, dente por dente, isto na antiguidade. Eu vos digo para não resistirdes ao mal que se vos queiram fazer. Mas se alguém vos bate na face direita, apresentai-lhe também a esquerda. E se alguém quer demandar convosco para tomar vossa túnica, abandonai-lhe também vossa capa. E se alguém quer vos constranger a fazer 1000 passos com ele, fazei ainda 2000. Daí aquele que vos pede, e não repilais aquele que quer vos tomar emprestado. É o ato mais revolucionário, amigos, de Jesus na Terra, foi nos ensinar que sem o perdão e a caridade não haveria libertação nem salvação. E nós somos esses espíritos cheios de tormentos, porque resistimos ao mal do outro. Colocamos força, potencializando o mal do outro e despertando o mal que trago comigo. Então esses duelos, esses confrontos, essas investidas emocionais, espirituais, têm dilacerado os nossos sentimentos e têm nos convidado a regredir a um estado de ferocidade muito próximo dos animais. E esse estado rebaixado de ferocidade endurece os nossos sentimentos e neutraliza a nossa percepção da grandeza de Deus em nossas vidas. E Jesus veio nos convidar que nós estamos juntos num percurso. Com quem estamos? Com aqueles que escolhemos porque necessitamos estar. O que temos feito desses primeiros 1000 passos de ajuste com a lei? Os primeiros 1000 passos são provas e expiações. Mas o estado de aceitação é que vai fazer com que eu
progrida, com que nós possamos crescer como espíritos. E é disso que nós vamos falar hoje, na lição que nós trouxemos de Emmanuel, que chama A Segunda Milha, que diz exatamente isso. E quem te compelir a caminhar 1 milha, vai com ele 2. Simbolicamente, amigos, convenhamos. Nós andamos 5 passos e já desistimos de um, andamos 10 com o outro e já desistimos. Isso vale para todos os nossos contextos evolutivos, porque nós somos ainda espíritos cujo padrão de pensamento é desistir para não sofrer. Desistir pensando que isso eu vou encontrar a felicidade. Esse padrão equivocado formou uma matriz que gera compulsivamente as nossas escolhas. Por felicidade, entendíamos que era o prazer momentâneo. E de prazeres fugazes em prazeres fugazes, nós criamos um painel de ilusão. Mas a dor moral veio. Os tormentos íntimos chegaram para nós. E nesse grau de tormento estávamos no mundo espiritual, pedindo e implorando socorro, e alguém nos trouxe o amparo, nos conduzindo a um novo processo reencarnatório para sermos verdadeiramente felizes. E alguém pode estar pensando, mas ser feliz é isso que eu passo? Ser feliz é aceitar esses percalços como lições, como aprendizado para esculpir em nós a formosura do espírito. Mas se nossos vínculos estão destruídos, isso é por nossa conta e não o planejamento reencarnatório. É por conta da nossa personalidade. A nossa dureza, exatamente o nosso enfrentamento, revidar, esse impulso de querer que o outro sofra o que me faz sofrer inconscientemente, desejar que o outro passe por situações difíceis, realmente cria um ambiente que não estava no planejamento reencarnatório, mas que está nas nossas arbitrariedades. Emmanuel diz assim: a segunda milha, quer dizer, a segunda já é aquela que eu passei pela primeira em provas e expiações no ajuste com a lei. A segunda milha. Porque nós queremos desistir muito antes de terminar a primeira milha. E muitos fazem isso, né? E somos reconduzidos novamente a um novo planejamento reencarnatório. As milhas a que se reportam os ensinamentos do Mestre são aquelas de nossa jornada espiritual no processo de elevação cada dia. A jornada do Espírito. Né? Os traços que nós recebemos de espíritos que nos amam para as nossas superações. E ele vai fazer, então, Emmanuel, a recomendação, porque isso que é importante nós sabermos como que nós vamos vencer a nós mesmos. Aprende a ceder para os outros se desejas realmente ajudar. Parece uma frase simples. Ceder é uma experiência. Ceder é não resistir, né? Ceder. Do que você precisa, do que tenho, qual a melhor parte do que sou que posso compartilhar com você? Ceder. Porque quando nós cedemos, nós interrompemos no outro o fluxo da inveja, o fluxo dos ciúmes. Porque a cobiça do que o outro é, por que o ciumento agride? Porque ele cobiça o que o outro é e não consegue ser. Então, se eu der para o outro tudo do que sou, ele não vai ter nenhuma inveja, porque estamos compartilhando. Não vai haver competição, porque estamos dividindo. Não haver disputa de poder, porque estamos hierarquicamente no mesmo patamar. Então,
desenvolver esse estado de disponibilidade, da disponibilidade do que o outro precisa de mim, é o primeiro passo para essa segunda milha. Não regenerarás o criminoso atormentando-lhe o campo íntimo com chibatadas verbais. Então, para que nós socorramos o outro na sua regeneração, a crítica, que são chibatadas verbais, né? As más palavras ofensivas que saem consequentemente da boca de muitos, doem mais do que um tapa físico, doem mais do que um soco, ferem mais do que a dilaceração de um tecido do nosso corpo. E se nós quisermos nos importar com o outro, nós nunca mais podemos falar más palavras. Nunca mais podemos dizer uma acidez de uma crítica que o outro ingere como um veneno corrosivo que o destrói. A crítica é um veneno corrosivo que destrói a quem pratica, em primeira instância, e a quem recebe. Então, não regenerarás o criminoso atormentando-lhe o campo íntimo com chibatadas verbais. Não corrigirás o transviado à força de imposições humilhantes, e nem conquistarás a confiança curativa do enfermo, aprofundando-lhes as próprias chagas. Então, sob a ironia daquele que quer, pensa poder auxiliar o outro, está fazendo o quê? Chibatadas verbais, imposições humilhantes, porque eu quero corrigir você, impondo que você faça aquilo que eu acho melhor. Isso é outra forma de bater à face de alguém. E o outro se sente humilhado. E nem conquistarás a confiança curativa do enfermo, aprofundando-lhes as próprias chagas, né? Cutucando a ferida. Eu sempre falo que a ferida que é mais cutucada no íntimo do ser chama mágoa. É aquela nódoa não resolvida que gera o magoado, é sempre aquele cujo vocabulário é sempre assim: você me feriu, você me machucou, o que você me fez ainda dói. Tudo relacionado a sangramento de feridas. Esse é o discurso do magoado. E quando essa mágoa está diluída, cicatrizando, para eu continuar com o prazer da vingança, eu vou novamente visitar o meu passado e acordar aquilo que eu não transformei do meu passado, para que a mágoa fique um troféu, no qual eu mostro para você o quanto você me fez infeliz. Que essa é a dinâmica da vingança, né? Olha só, nós estamos já na segunda milha com a pessoa, com o espírito. E estamos ainda. Em qualquer problema que alcance as raízes da alma, é imprescindível penetrar o núcleo vivo de elaboração do pensamento. Porque a vida do espírito, ela começa no pensamento contínuo, nós já sabemos, né? E todas as matrizes geradoras do mal que eu faço estão na forma como eu elaboro e construo o meu pensamento. É o meu pensamento que vão gerar as imagens mentais. Então, é imprescindível penetrar o núcleo vivo da elaboração do pensamento e aí depositar a bendita semente da simpatia a favor da solução necessária. Então, olha só, os processos íntimos que nós precisamos atingir. Vencer sem convencer é consolidar a discórdia. Ora, se o outro não ficou persuadido da minha ideia, eu venci como? Impondo. Penso que venci, mas impondo um pensamento humilhante.
e penso que venci. E no processo educativo de filhos, isso é muito usual. O filho não sabe nem por que está sendo convidado a dizer aquilo, e os pais dizem, faça porque eu sei que é o bom para você. E se a criança pergunta por quê, muitas vezes não tem resposta. Então, é esse tipo de imposição dogmática, reprime aquela criança, mas ela vai ficar jovem adulta. E aquele conteúdo vai aparecer. Ela vai aparecer. Então, é uma ilusão vencer, sem convencer que seja um consenso. Olha só, nós estamos na segunda milha. Indispensável marchar em companhia dos outros, onde os outros lutam e choram, a fim de que possamos ampará-los com eficiência. Jesus sempre foi ao encontro da dor do outro, antecipadamente, antes que o outro viesse até ele. Ele foi. Jesus, em momento nenhum, falou, olha, aqui vou ficar na casa de Simão Pedro e vinde a mim todos que quiserem estar comigo. Jamais. Ele peregrinava dias e dias e dias e dias, ininterruptamente, para ir ao encontro da dor do outro. E nós? Quando estamos diante de uma dificuldade? A mais das vezes, nos reservamos, nos escondemos, nos isolamos, nos enclausuramos, pensando que isso é proteção. Qual a maior defesa que o espírito possa desenvolver? A defesa real é a defesa moral. A defesa moral é um anteparo sublime, que não impede que o outro nos agrida, mas oferece ao outro arrefecer o impulso da cólera, para que ele seja privado de fazer um mal maior. Isso é fazer o bem para o outro. Então, se você tem um ato hostil para comigo e não encontra receptividade no meu íntimo, o que você vai receber de mim? O melhor que eu tenho para te dar. Então, eu poupo você de fazer uma crueldade maior, tendo esse anteparo moral da defesa, não é? Então, é imprescindível nós marcharmos junto aos que lutam e choram. Quem poderia entender o Cristo se o Mestre, longe de descer à terra, usasse uma tribuna de luz, dirigindo-se ao céu distante aos homens? Porque ele poderia ter feito uma aparição luminosa dentro de um pedestal inatingível, e ele poderia dirigir-se a nós por fenômenos de efeitos físicos, mas nunca ter estado conosco. Mas Jesus não fez assim. Para a renovação dos sentimentos alheios, a única medida suscetível de estabelecer o progresso espiritual e fundamentar a paz é imprescindível. Veja bem, aprendamos a caminhar com os semelhantes no terreno das concepções que esposam, sejam quais forem. Essa é a grande proposta do nosso relacionamento, nos relacionarmos com as pessoas que são diferentes, que comungam outros propósitos, outros ideais, outros princípios, outras crenças, para estar com elas, sem criticar. Porque elas estão aonde? Dentro da nossa casa e guardam o nosso sobrenome. É desses espíritos que nós estamos falando. Porque fazer isso com o desconhecido é até um prazer. E deixar as pendências familiares é um tormento. Então, é imprescindível aprendamos a caminhar com os semelhantes no terreno das concepções que esposam, para que a discussão esterilizante não elimine os embriões de fraternidade. Fraternidade e confiança que prometem a vitória do amor e da luz.
Se nós pensarmos bem, né? Amigos, nós reencarnamos para quê, né? Para quê? Está lá no Evangelho, no item a fé e a caridade. Nós reencarnamos unicamente, é a palavra do Espírito de verdade, para o progresso moral. Tudo que nós fizermos fora disso é complemento, mas não é o essencial. Porque nós reencarnamos para expandir as potencialidades, as habilidades, que é o progresso, e reencarnamos para os ajustes com a lei, que são as provas e as expiações. Né? Então, olha só, não basta, porém, concordar secamente como quem se desvencilha de um fardo desagradável. É preciso caminhar com o próximo, confraternizando. Então, quando a gente fala assim, nós perguntamos aqui bastante na casa, né? Que conviver é diferente de se relacionar. Nós podemos conviver numa casa, sermos gentis e fazermos toda a rotina que uma casa requer, que uma família requer, e ser apenas convivência, sem nenhum nível de troca profunda de espírito para espírito. Porque só será relacionamento de espírito para espírito quando, para estar com vocês, eu tenha que ter feito mudanças na minha personalidade. Então, se a gente perguntar assim, com quem na sua vida provocou mudanças profundas na sua personalidade para viverem melhor? Tal ou tal pessoa. Então, com estas você se relaciona. Com as outras, convive. Então, se nós estamos na segunda milha, na figura de Jesus, a primeira para o ajuste com a lei e a segunda milha para aprender a amar, nós estamos precisando trazer dentro de nós a motivação para amar o que são aqueles que são diferentes de nós. Então, é preciso caminhar com o próximo confraternizando, ainda mesmo quando estejamos em companhia de um delinquente. Adotemos por guia a piedade edificante, que auxilia sem qualquer exteriorização de superioridade. Deixa que teu irmão te confie os próprios amargores, sem mágoa, sem espanto, sem revolta. Estende as mãos seguras e bondosas aos que tombaram. Aprende a descer para ajudar, e então a tua voz será convenientemente ouvida, porque terás caminhado em benefício do companheiro ignorante, fraco, perturbado ou sofredor, aquela segunda milha das eternas lições de luz que Jesus nos confiou. Vamos parar e pensar nos nossos relacionamentos mais próximos. Em que tempo nós estamos? No tempo do entrechocar das almas, ainda na primeira milha, de tentar aceitar-nos no planejamento reencarnatório, sob o aguilhão das provações acerbas, ou se nós já estamos na segunda milha, tudo que sou, compartilho contigo, leve para ti tudo do que queres de mim, né? A capa, a túnica, os meus sentimentos, e respeitando o ponto de vista diferente uns dos outros, para que nós possamos caminhar, aprendendo a construir relacionamentos sobre a rocha, como o Evangelho nos sugere. Porque a maioria dos relacionamentos estão sobre a areia, que o vento move, que a água arrasta, que não tem estabilidade de nenhuma natureza. E qual é a rocha estrutural dos nossos relacionamentos? Que alicerce é este inabalável? O primeiro alicerce é o da amizade. É aquilo que Jesus disse aos discípulos: já não vos chamo mais de servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Chamo-vos amigos, porque vos confiei tudo que o Pai me ensinou.
colocando a amizade como sendo a base estrutural de todos os relacionamentos à face da terra. Uma amizade que inclui a fraternidade, o companheirismo, a complementação das habilidades, o ombrear a existência na terra. Este é o alicerce que nós precisamos construir nos relacionamentos, a confiança, porque sem confiança não há entrega, e sem entrega não há trocas, e sem trocas nós ficamos depauperados, porque o amor, a essência da vida, é mais necessário do que o ar que respiramos. E aqueles de nós que pensam viver sem a seiva do amor estão ressequidos como uma árvore morta, no automatismo dos afazeres do mundo. E isso não significa êxito reencarnatório. Então vamos abrir a seiva dos nossos sentimentos, pedir muito aos espíritos amigos que nos amam, que possam nos favorecer, mostrando-nos os pontos que nós precisamos renovar no nosso íntimo, para aprendermos a viver nos relacionando e aprender a caminhar as últimas milhas, aprendendo a amar. Então vamos fazer a nossa prece. Jesus, Divino Mestre, somos agradecidos, Senhor, pelas infinitas bênçãos a nós concedidas, pelo alento e pela esperança que toca os nossos sentimentos. Somos agradecidos, Senhor, pelos caminhos novos que se abrem, pelos convites que se renovam, ao progresso constante. Socorre, Senhor, a nossa indigência espiritual, para que possamos receber da seiva divina o alimento perene aos nossos espíritos. Que os nossos olhos se abram para ver a luz do amor de Deus, e que as vibrações serenas que nos alcançam nesta hora possam envolver a todos aqueles registrados em nossos cadernos de vibrações, para que as equipes espirituais, socorristas, possam visitar os lares, os leitos, os hospitais, onde quer que se encontre aquele necessitado de socorro, que recebam este amparo misericordioso. E vibramos também, Senhor, pela paz do mundo, para que as equipes de Jesus na terra intercedam todos os dias em favor da concórdia e da fraternidade entre os povos. Assim, amigos queridos, encerramos o Evangelho desta manhã dizendo: glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade entre os homens, hoje e sempre. E que assim seja.